tem 15 setores e regiões que vão crescer mais do que o Brasil. Do ponto de vista estratégico, são lugares e clientes ou setores de clientes que vocês podem fazer mais negócios. 10 já são realidade, 5 vão se tornar. Começando pelos que são realidade. O primeiro deles, comércio. Há 10 anos o comércio cresce todo ano mais do que a indústria. Faz 10 anos. Isso não vai mudar. Não vai mudar. De novo, o comércio não pega tanto, pelo menos, a competição externa, a indústria pega mais. A má notícia é, enquanto a gente não muda a política econômica, mesmo no comércio, vocês veem uma desaceleração no ritmo de crescimento nos últimos 4 anos. Ah, Ricardo, mas tem uma bolha de crédito, o consumidor brasileiro está endividado demais, não vai dar. Discordo. O brasileiro deve, em média, 1/20 do que deve o americano. O americano ganha 5 vezes mais que o brasileiro. Ou seja, mesmo ajustando pela renda, o que a gente tem é uma dívida que é 4 vezes maior nos Estados Unidos do que aqui e 3 vezes maior na Europa. O que significa na prática? Simples. O brasileiro não é muito endividado. O problema do brasileiro é outro. O problema do brasileiro é que, devendo pouco, ele tem que pagar muito todo mês, por 2 razões. Taxa de juros. Quanto vocês acham que é o equivalente da Selic na média de Estados Unidos, Europa e Japão? 11% no Brasil, taxa básica de juro. Quem acha que é 4 lá, por favor? 3, 2, 1, meio. É 0,1% ao ano. O que significa, gente, é muito simples. O juro faz isso eu estou falando do básico. Na hora que chega no consumidor final, nem se fala. O juro faz a prestação crescer. Segundo ponto, mais importante, prazo de financiamento. 30% da dívida do brasileiro é imobiliária. O resto é de prazo mais curto. Estados Unidos, 85% da dívida é imobiliária. O que significa isso? Se você divide uma dívida de tamanho igual num número maior de prestações, o valor da prestação cai. O que significa na prática? Há 3 anos, cresce a dívida do brasileiro e cai o comprometimento de renda dele com financiamento. Em outras palavras, a renda, o salário sobe mais do que aumentam as prestações, porque você está alongando o prazo, mesmo com a dívida crescendo. Isso aqui é importante, porque, deixa eu dar um exemplo, fica mais fácil. Comprei um carro, dei uma entrada, fiquei com uma dívida de 10 mil reais, tenho 10 meses para pagar, R$1.000 por mês, passaram-se 10 meses que tem minha dívida. Comprei uma casa. Comprei uma casa, dei uma entrada, fiquei com uma dívida de 100 mil reais, tenho 200 meses para pagar, pago R$500 por mês para uma dívida, ou seja, metade da prestação para uma dívida que é 10 vezes maior. O que significa isso na prática? Significa o seguinte, a gente está num processo que não tem nada a ver com o que está acontecendo nos países ricos. O que está acontecendo nos países ricos? Dívida demais. Como é que você sai de dívida demais? 2 soluções. A primeira, Argentina, calote, não paga. Resultado, é o único país nas Américas que o PIB vai cair. Não é uma boa solução. Segunda solução, bom, eu devo muito, quero pagar, só tem um jeito. Eu tenho que poupar. Para poupar, eu consumo menos. Se um país inteiro consome menos, o que acontece com o crescimento dele? Cai. Por isso que o crescimento americano, europeu, japonês, nos últimos 10 anos, foi metade dos 30 anos anteriores e não será maior nos próximos. Segundo ponto, que é o caso brasileiro. O problema não é excesso de dívida. O problema é, está mudando onde as pessoas se endividam. Em outras palavras, o cara que tomava crédito de 3 meses para ir ao supermercado ou para ir à farmácia, num segundo momento, começou a tomar crédito de 10 para comprar uma televisão. Depois, de 20, 30, o que for, para comprar um carro. E hoje, de 360 ou 240 meses para comprar um imóvel. Os setores iniciais, hoje, têm menos espaço, porque o cara já tem uma dívida imobiliária, como é que ele vai fazer um endividamento para ir ao supermercado? Não dá. Esses setores estão perdendo, os outros saem ganhando.